Boa noite, meus irmãos, amigos, trabalhadores do Centro Espírita Cearense, todos aqueles também que nos ouvem aqui pelo YouTube do Centro. Iniciamos a noite de hoje com uma mensagem de reflexão para todos nós. Lembrando que tudo no universo é explicado como energia que vibra, sempre em uma determinada frequência. Isso quer dizer que todos nós conduzimos uma carga de energia, seja ela boa ou ruim. Assim, para conseguirmos realizar os nossos sonhos, vivermos em harmonia, é preciso melhorarmos a nossa frequência, que aprendamos então a agir com amor, pelo e para o bem de todos, para o nosso bem, para o bem da sociedade, para a natureza com a sua abundante fauna e flora, e que o Senhor nos impulsione ao cultivo do amor pela vida, a agirmos com humildade e com sabedoria, a conquistarmos a coragem, a saúde plena do corpo e do espírito, e a saúde dos nossos irmãos, que precisam também desta energia. Ampara-nos, Senhor, a todos, protege-nos das ciladas do mal e nos ilumina sempre na Tua direção. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Item 4, Missão dos Espíritas, pelo Espírito Erasto, Paris, 1863. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Deixai de temores. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que devem sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades à sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sei, mas que importa? É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade, ao contemplar no infinito os mundos espaciais, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro que dia a dia mais se expande. Ide, que Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador sabe falar. Ide e pregai, que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos. Pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos imoladores.
Ide, homens que sois grande perante Deus, e que mais felizes do que Tomé, crede sem querer ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marcha, pois, para frente, grandiosa falange da fé, e os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti, como as névoas da manhã aos primeiros raios de sol. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus, mas, ainda mais pesadas que as maiores montanhas, são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Parti, pois, cheios de coragem, para remover essas montanhas de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas, da mesma maneira como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. Ide, pois, levando a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos que a aceitarão. Pois, principalmente entre os mártires do trabalho, nessa expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus, a consolação divina que lhes oferecerdes, e baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange, mãos à obra, o arado está pronto, a terra preparada, arai. Ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Perguntareis então, se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos, podeis reconhecê-los pelos ensinos e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos. Boa noite, irmãos. O Evangelho de hoje se inicia com a frase de Jesus: a fé é a virtude que move montanhas. E ele nos convida a remover as grandes montanhas que povoam os nossos corações, que são as impurezas, os vícios. Devemos retirar essas impurezas do nosso coração de maneira tão definitiva que não mais as ensinemos aos nossos filhos, aos nossos netos. Ele nos convida também a difundir as virtudes e ensinamentos de Jesus. E muitos questionarão esses ensinamentos, muitos pedirão provas, mas também muitos a receberão de coração aberto e com fé, e estes encontrarão consolo e graças. O Evangelho de hoje nos convida a trabalhar. Muitos precisam receber a palavra de Deus. O terreno do coração de muitos fiéis está pronto. Cada um de nós que agora escuta esse Evangelho deve agradecer pela oportunidade de progredir através desse aprendizado e deve fazer o mesmo pelo irmão que necessita. Contudo, alguns chamados para trabalhar pelo Espiritismo irão perder-se do bom caminho. Temos que ter cuidado de não segui-los. E como saberemos que estamos seguindo bons espíritas? Saberemos reconhecer os bons espíritas
como aqueles que seguem os princípios da verdadeira caridade. E assim também devemos seguir as leis de Deus, ou seja, levar consolo aos aflitos que cruzarem o nosso caminho, amar o próximo como a nós mesmos, sendo abnegados, sem interesses pessoais. Afinal, Deus quer o triunfo das suas leis. Agora que finalizamos o nosso Evangelho da noite de hoje, gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença amiga dos benfeitores espirituais, que sem dúvida nenhuma estão sempre presentes em nossa vida, em especial nosso anjo guardião, e os guias espirituais que nos acompanham nas tarefas que precisamos exercitar e realizar nesta existência. Abraça-nos então, Senhor, e recebe de nós o pleito de gratidão por tudo quanto já de Ti recebemos. Ilumina as nossas águas, ilumina para que elas recebam esse influxo da Tua energia curadora e permite que as águas do planeta acerenem-se em locais próprios, em reservatórios próprios, e não inundando as cidades e as casas. Mas que em tudo seja feita a Tua vontade, Senhor, e não a nossa, e que aprendamos com as vicissitudes que a vida se nos apresenta. Dá-nos uma boa noite, Senhor, e permanece juntinho de nós, agora e sempre. Que assim seja.